E aí, galerinha, tudo massa? Nós hoje vamos estar fazendo análise dos números, né? Na aula passada, a gente falou sobre os números naturais. E qual é a ideia dos números naturais? A ideia dos números naturais é representar coisas que contamos de forma natural. Quantos irmãos eu tenho? Um, dois, três, quatro. Quantos dias tem no ano? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e continua 365, e dependendo tem até 366. Ok. Então, os números naturais, ele tem essa finalidade, né? De utilizarmos para fazer comparações com o que nós temos no nosso na nossa grandeza, na nossa volta, né? Então é isso que para isso que a gente serve os números naturais. E é nesse sentido que nós iremos fazer essa nossa aula de hoje. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui uma reta com os números naturais. É engraçado que quando a gente pensa nos números naturais, a gente conta até 10 só, como eu estou botando aqui nessa reta, beleza? Só que tem um problema. Ela não é só até 10. Ela é até onde que a gente quiser. Na verdade, ela vai até aonde você quiser. Aqui eu estou colocando apenas até o número 17. Opa, não é isso que eu quero fazer. Eu estou colocando até o número 17, mas eu posso ir mais além. Eu posso colocar aqui até o número 18, até o número 19, até o número 20, até o número 21, e assim por diante. O zero, é engraçado que o zero de primeiro nem era considerado natural. Ele entrou depois na história, ele é o último elemento que entra das contagens. Porque não tinha sentido na humanidade falar assim, eu tenho R$ 0. Claro, que de primeiro não era reais, né? Eu tenho 0 galinha, eu tenho 0 pato, eu tenho 0 boi. Não tinha sentido falar isso, né? Eu tenho uma cabeça de gado, duas cabeças de gado, e aí por aí. Mas zero não falava. Bom, então esses são os números naturais que nós iremos trabalhar. Tá? Nós iremos estar falando desses números naturais. E o que a gente vai fazer? A gente vai começar a analisar alguns números naturais. E é isso que nós vamos fazer aqui. Fazer análise desses números naturais. Quando a gente começa a fazer análise dos números naturais, o primeiro número que a gente vai estar utilizando é o número 1. O número 1, ele é considerado, para a gente, o número 1 é considerado a unidade. É ele que vai dizer que a gente vai fazer a soma com ele para poder fazer os demais. Então, o número 1 sempre vai ser utilizado para dizer assim, ó, é esse número mais 1, ou seja, para você dizer quem é o próximo. Então, o número 1 para a gente é considerado a unidade. A gente chama ele de unidade, tá? E aí eu venho para o número 2. Qual é a brincadeira do número 2? O número 2 é o segundo elemento, é 1 mais 1. O número 2, ele tem uma... Pode falar, Ana, pode falar que levantou a mão. Apertei sem querer. Tudo bem, Ana, tranquilo. Então, o número 2, ele tem uma particularidade, porque a gente pode chamar de paridade. É a partir dele que a gente vai ver o que é par. E aí eu vou falar com vocês o que é um número par. Então, para a gente decidir a paridade de um número, via a sua expressão decimal, é bem fácil. Todo número inteiro representado ou escrevendo no sistema posicional decimal, n será par, ou seja, um número qualquer será par quando e somente sua expansão decimal terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, todo número que termina em 2, 4, 6, 8 ou 0 é um número par. 12, 24, 36, 98, 110. Olha, o último, 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número par. E já o que não é par? O que não é par é ímpar.
Então, um número é ímpar quando sua expressão decimal terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Ou seja, se ele não é par, ele é ímpar. Simples. Agora, a gente tem um monte de aplicação para isso, né? Então, nós temos bastante aplicação para essa ideia de número par. Então, o 2 é o primeiro número par que a gente vai analisar. 0 é par? Aí é uma conversa muito boa. 0, às vezes, a gente considera par, tá bom? Então, quem são os números pares? Os números pares são números que a gente pode fazer com a composição do 2, tá? Então, se eu pegar aqui 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10 e assim por diante. Então, aí a gente tem uma ideia de número par e um número ímpar. Dúvidas? Eu gosto muito de brincar par ou ímpar, para decidir alguma coisa rápida. Eu quero decidir quem é que vai lavar os pratos, par ou ímpar. Bom, é uma brincadeira da gente decidir usar a ideia de par ou ímpar. Alguma dúvida? Ô, professor, o par ou ímpar também é muito usado. Quando a gente tá brincando de alguma coisa, fala, tipo, esconde-esconde. Ah, vamos tirar par ou ímpar pra quem vai bater. As pessoas Isso, gostam muito de usar também. isso, que é uma coisa rápida, né? É, Agora, quando a gente está brincando assim, como a gente só tem, geralmente a gente coloca só 5 dedos na mão, né? Então a gente só tem números que somam até 10. Então a gente só analisa 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Geralmente, mas aqui o par ou ímpar vai muito além, a gente pode escolher qualquer número, tá? Então, aqui nessa linha que eu estou mostrando para vocês, eu vou até o 21. Se você observar, o par é o que vai pulando de 2 em 2. Então, aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Já os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Mas continua, né? A gente só está analisando esses. Bom, agora, também tem uma outra aplicação para a gente continuar analisando os números. E a nossa aula passada a gente falou sobre isso, que além de par ou ímpar, eu posso classificar um número como primo ou como composto, além do número 1, que é chamado de unidade. Então, vou colocar aqui alguns números para vocês estarem vendo, né? Eu vou depois tirar essa reta aqui para não atrapalhar vocês. Eu vou colocar até o número 9. E aqui a gente vai classificar esse número agora de uma outra forma. Não é só para o ímpar que a gente pode classificar um número. A gente também pode classificar um número como primo ou como composto. E qual é a ideia do número primo? Então, a gente vai pensar o seguinte, o que é a ideia de número primo? Então, a gente precisa falar bem assim, ó, o conceito de números primos e talvez primos famosos, importância dos números primos, resultado de uso frequente para os números primos, como verificar se um número é primo ou não, a decomposição em fatores primos. Então, a nossa unidade, a gente vai trabalhar com essa decomposição de fatores primos, tá? E aí vem aqui, o conhecimento dos números primos e a decomposição dos números compostos são produto de primos, estão entre o conhecimento mais úteis e importantes da aritmética. E o que é aritmética? É trabalhar com valores, é trabalhar com ideia de números. A parte da matemática que faz conta é a aritmética. A matemática é um conjunto de conhecimento e a parte que faz conta é chamada de aritmética. Qual é o conceito de número primo? A ideia de número primo é apenas para os números inteiros naturais. Então, eu só posso dizer se um número é primo se ele for inteiro natural, ou seja, se ele for positivo, se ele for natural. Né? Depois a gente vai falar de outras ideias. Mas, por exemplo, a fração,
0,5, eu não vou trabalhar se é primo ou se é composto, porque não tem sentido. A ideia de números primos é apenas para os números naturais. 0, ele não é um número natural, às vezes, tá? Mas às vezes a gente considera natural. Então aqui é importante a gente pensar nisso. Os números primos são números naturais com exatamente 2 divisores. O 0, por exemplo, ele não é primo. Por quê? Eu posso dividir ele por todo mundo. 0 vezes 0. Desculpa, 0 dividido por 2, 0. Dividido por 3, 0. Dividido por 4, 0. Eu só não posso dividir o 0 por 0, porque não existe. Então ele não é primo. O número 1, ele também não é primo porque é chamado de unidade. Mas o número 2 é primo. Por quê? Eu só posso dividir por 1 e por 2. Então, os números primos são os números naturais com exatamente 2 divisores. O número 1 só tem um divisor, que é 1. Esses divisores naturais, hein? Divisores naturais. Então, a gente tem que estar sempre pensando nessa ideia, tá? A gente tem que estar sempre pensando nessa ideia dos divisores. O 3 é primo, o 4 não é primo, porque o 4 tem os seguintes divisores: 1, 2, 4. O 6 tem os seguintes divisores: 1, 2, 3 e o próprio 6. Então, a quantidade de divisores diz se o número é primo ou se o número é composto. Certinho? Bom, pensando nisso, pensando nessa ideia aqui de números primos, a gente vai tentar ler um pouquinho sobre os números primos, mas eu vou apresentar para vocês a quantidade de números primos. Veja só a quantidade de números primos. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para vocês. Se a gente for olhar somente até o número 10, quem são os primos até o número 10? Os primos até o número 10 são esses aqui, ó. 2, 3, 5, 7. Eu tenho esses aqui que são números primos, até os 10. Então, os de baixo não são números primos. E já já eu falo por quê. Se olhar até 100, aqui, ó, se olhar até 100, quem são os números primos? 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Agora, se eu for pensar até 1000, gente, ó, a quantidade de números. E se eu for pensar até 10.000, olha a quantidade de números que tem. Tudo número primo, ó, a quantidade até 10.000. Então, a gente vai ter infinitos números primos também, tá certo? Então, a gente observa aqui a quantidade de números primos. E se for até 100.000, Ave Maria, aí que não para mesmo. Então, números primos é bem mais complexo pela sua aplicação do que apenas uma brincadeira de par ou ímpar, que é par ou ímpar, né? Aqui o números primos ele é mais complexo, ele vem na decomposição, ele vem na composição de um número, e aí para a gente entender se esse número é par ou ímpar, ele tem uma aplicação enorme. Tá? Alguma dúvida não, né? Tranquilo? Então, além de par ou ímpar, eu posso brincar também de números compostos e números primos. Se eu posso fazer uma pergunta e dizer assim, esse número é primo ou ele é composto? Essa é a nossa preocupação. Correto? Então, a gente vai pensar aqui agora no que é, já que eu conheço alguns números primos, com esses números primos eu posso fazer um número composto. Para fazer um número composto, basta multiplicar 2 primos, ou multiplicar um primo por outro número qualquer. E aí a gente está sempre com um número composto, tá? Vamos lá. 7 é primo, tá vendo? O 11 é primo. Vou pegar aqui o número 11 que é primo. O 5 também é primo.
O 11 e o 5 é primo. Por que eles são primos? Porque o 11 só consigo dividir por 11 e por 1. Vamos tentar o 11? 11 dividido por 2, dá 5 para cada lado, sobra 1. 11 dividido por 3, dá 3 para cada lado, sobra 2. 11 dividido por 4, dá 2 para cada lado, ainda sobra 3. 11 dividido por 5, dá 2 para cada lado, ainda sobra 1. 11 dividido por 6, dá 1, sobra 5. 11 dividido por 7, dá 1, sobra 4. 11 dividido por 8, dá 1, sobra 3. Aí por aí diante. Então, a gente não consegue dividir o número 11 por nenhum outro de forma exata, sem sobrar, sem resto. Por isso, o 11 é primo. Agora, se eu pegar o 5 vezes 11, dá 55. 55 é um número composto, por quê? É 5 vezes 11. Então, eu posso dividir o 55 por 5 e posso dividir o 55 por 11. Correto? Correto. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 10, o 2, ou por 5, perdão, o 2 é primo. O 10 não é primo, porque o 10 é 2 vezes 5. O 5 é primo. O 10 não é primo. Se eu pegar o 10 e multiplicar por 3, o 30 é primo. Desculpa, o 30 é composto. Composto de quem? De 5 vezes 2 vezes 3. O 4 aqui, ó, o 4 ele não é primo, ele é composto. Por quê? O 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 é igual a quanto? 4. Certinho? Então, essa é a nossa brincadeira aqui. Bom, então, com essa brincadeira, eu vou dar os seguintes números primos para vocês. E agora vocês vão fazer uma atividade, tá bom? Tudo bem, galera? Ok. Ok. A atividade que eu quero é que vocês façam o seguinte. E aí eu vou pedir para que vocês coloquem no comentário, tá, as respostas de vocês nos comentários do vídeo posteriormente, quando estiver lá lançado, tá? Olha os números primos que eu vou dar para vocês aqui, ó. 11. Eu vou tirar esse aqui. Eu vou tirar esse. O 7 fica, o 11 fica. Eu vou tirar o 8. Eu vou tirar o 9. Eu vou tirar o número 1. O 5 fica. Eu vou tirar o número 4 porque não é primo. O 3 fica e o 2 fica. E além deles, eu vou colocar 13, que também é primo. Então, eu vou dar 6 números primos para vocês. O que vocês irão fazer? Vocês vão escrever 10 números compostos, tá? Tudo bem? Então, vocês vão escrever aqui, ó, 10 números compostos com estes primos que estão na tela. Eu vou fazer 10 números compostos com esses primos que estão aqui na tela. Tá certo? Eu vou fazer o meu exemplo, tá? E você pode fazer o de vocês. Então, nossa atividade é para fazer números compostos. Eu vou pegar o número 3. Qual foi o outro número que eu dei aqui? O 7. Eu vou escolher o 7, que também é primo, tá vendo? E vou escolher o 2. E vou fazer assim, ó. 7 vezes 3 é 21. 21 é um número composto. E eu ainda vou multiplicar por 2. 42. Então, eu fiz meu número. Esse número aqui é um número composto. 42 é um número composto. Como é que eu fiz ele? 3 vezes 2 vezes 7. Ó, tá vendo aqui? 3 vezes 2 vezes 7. Ó, olha quem foram os números que eu usei aqui. 3 vezes 2 vezes 7. Então, você vai escolher esses números aqui e vai multiplicar. E aí, você vai responder bem assim. Você vai responder bem assim, ó. Meu número composto é o 42. Feito.
a multiplicação dos seguintes primos. 2, 6 e 7. Tudo bem? Então, é isso que eu peço para que vocês façam. 10 números compostos. Você pode colocar apenas 2 primos, você pode colocar 3 primos, você pode colocar 4 primos, você pode repetir os primos. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar aqui o 2, tá? E vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2, 4. E aí você pode dizer bem assim, ó, 4 feito pela multiplicação dos seguintes primos. 2 e 2. 2 vezes 2, 4, né? Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não. Vou parar a gravação, porque agora essa atividade vocês vão colocar lá, vão fazer no caderninho, primeiro faz no caderno, tá? E depois coloca nos comentários no vídeo que vai estar lá no YouTube. Beleza? Um abracinho, galerinha.